Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gabriel e está começando mais um podcast do Assim Cremos. E o episódio número 2 dessa temporada, nós vamos falar sobre avivamento. E aí comigo, esses caras, esses rostos aqui que vocês já conhecem, o Isaac e o Leonardo, que vão estar com a gente mais uma vez para falar sobre avivamento. No episódio anterior, nós já tínhamos falado que nós estamos no ano do reavivamento aqui na nossa igreja local. Então, todos os episódios dessa temporada do podcast, nós vamos falar sobre assuntos que estão diretamente ligados a avivamento. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre avivamento, o que é avivamento, as fases, qual a nossa ideia do que é isso, o que a Bíblia tem para falar sobre esse assunto. Então, fica aí com a gente. Espero que vocês aproveitem o episódio. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Se vocês quiserem dar um oi pro pessoal aí que estão vindo antes da gente começar, quiser dar um recado, aproveitar e falar pro pessoal se inscrever no nosso canal, deixar o like. É isso, esse assunto a gente também percebe que ele vem sendo falado, vem sendo pauta de outras igrejas, de outras denominações também, e a gente sente que tem algo acontecendo nesse sentido, que existe um mover de Deus, um mover da igreja brasileira rumo a um verdadeiro avivamento, rumo à volta de um avivamento, um reavivamento. Então a gente quer fazer parte disso, compartilhar e aprender sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. E aí, Léo, quer dar um alô pessoal? O Brunão Morada passou aqui rapidinho, deixou um copo de água pra gente. Valeu, Brunão. Esse é um assunto que vem muito forte, né, nos nossos corações, e acredito que até boa parte da igreja brasileira também vem despertando nesse assunto em si, até porque o Brasil tem uma promessa de um grande avivamento, como foi profetizado por Billy Graham. E a gente vê que ultimamente esse assunto vem sendo muito abordado pelos cristãos em si. A gente está aqui para compartilhar um pouco da visão e a gente espera dar uma agregada no assunto. É isso, pega água pra gente, Leão. Então, pessoal, a gente vai começar falando um pouco sobre esse assunto, e aí eu vou dar um panorama de por que esse assunto é importante. Vocês vão vendo, ao longo dos episódios, que a cada assunto que a gente vai falando, existe uma conexão direta entre os pontos. Por exemplo, o jejum, quando a gente traz o texto de Joel, capítulo 2, quando fala sobre o jejum e o ajuntamento solene, antes do derramar do Espírito Santo, o Senhor, ele pede ao povo de Israel que jejue, que chore, que clame, porque depois, quando isso acontecer, depois que isso tudo acontecer, ele derramaria o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Então, quando a gente falou nos outros episódios aqui sobre jejum, o que a gente estava querendo dizer é que o jejum, ele tem um objetivo. Aliás, ele tem alguns objetivos, né? A mortificação da carne, seria esse revestimento, essa nova natureza, o recebimento do Espírito Santo. Mas o objetivo do jejum e da oração, dentro de um plano da nova aliança, dentro de um plano escatológico e tal, é preparar a noiva de Cristo para receber o seu Senhor. E o avivamento, ele acaba, querendo ou não, estando conectado com a questão da volta de Jesus. Porque, e aí fazendo mais uma ligação, quando os discípulos de Jesus perguntam para Jesus quando é que todas aquelas coisas a respeito do fim do mundo, elas sucederiam, a resposta de Jesus é que isso tudo não aconteceria antes que o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo. Então, quando a gente fala de um avivamento, não é porque a gente está tipo, ai meu Deus, eu quero ver um avivamento, estou viciado em avivamento, acho maneiro pra caramba isso. Mas é porque uma das características de um avivamento, a gente vai falar sobre isso, é que o evangelho de Deus é pregado em grande escala para lugares inimagináveis. Por exemplo, a gente está no contexto do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Se a gente for falar sobre algumas favelas, sei lá, a favela do Cruzeiro, o Alemão, o Vidigal, o Rocinha, existem igrejas históricas que não chegaram nesses morros. Mas tu vai subir, tu vai ver uma igreja pentecostal, tu vai ver uma igreja Assembleia de Deus, tu vai ver uma igreja neopentecostal. Por quê?
Porque o que aconteceu em Azusa, lá em 1906, chegou aqui em 2022 nos lugares mais precários. Então, eu acredito, e a gente acredita, né, a gente vai falar sobre isso, que um avivamento é necessário para que o evangelho do reino chegue em todo mundo, para que o Cristo possa vir. Então, acho que é um pouco por aí. Mas vamos começar com uma definição. Queria ouvir de vocês o que é um avivamento. Nós somos pentecostais, né? No caso, vocês são pentecostais. Eu sou mais carismático. A gente vai falar sobre isso depois, mas nós cremos na continuidade dos dons e na prática dos dons para a vida da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Mas existe uma diferença entre o mover de Deus, entre uma parada que Deus faz ali na igreja local, ou algo que a igreja local está vivendo em específico, e um avivamento. Porque algumas igrejas experimentam uma operação grande nos dons espirituais. Aqui na igreja a gente tem isso, né, bastante, o mover dos dons espirituais. Algumas outras igrejas não tem tanto. Mas não é porque estamos vivendo um mover que a gente está vivendo um avivamento, né? E aí queria que vocês falassem um pouco, a gente trouxesse uma definição, a definição de vocês, o que vocês pensam sobre esse assunto que a gente está sempre conversando. A gente poderia começar falando que o avivamento ele não é exclusivo de uma única igreja. Ele engloba uma determinada região. O avivamento é um grande derramar do Espírito em uma determinada região. Ele não é exclusivo da IMW, ele não é exclusivo da Batista, da Presbiteriana, nem de qualquer uma denominação. O avivamento ele vem do Senhor quando Deus estabelece que determinado local precisa do seu poder para que o seu evangelho seja pregado naquele local em que vai ser derramado. Então seria basicamente assim: o avivamento acontece, por mais que ele possa ter um início ali numa igreja local ou numa liderança, o poder de Deus é derramado sobre uma geografia, né, sobre uma região específica, né? É como em Azusa, por exemplo, a gente vai falar como um dos exemplos. As pessoas, quando passavam a quarteirões daquela rua, elas caíam no poder de Deus, elas eram curadas, eram libertas, né? O avivamento na China também, como eu li no livro do irmão Yun, ele conta que eles se reuniam em casas, né, de forma clandestina, porque o cristianismo não era uma religião permitida pelo governo. E eles contam que, enquanto as pessoas iam até as reuniões nas casas, elas já iam de joelhos se arrependendo e chorando. De tão forte, de tão grande ao mover e o poder de Deus era naquela região e naquele povo. Mas eu acho que antes da gente abordar o avivamento como uma necessidade, a gente precisa dar o parâmetro bíblico. O que a Bíblia fala sobre avivamento e de onde a gente se baseia e como a gente se baseia. Onde a gente encontra avivamento nas Escrituras. Eu acho que a gente pode começar falando que as primeiras promessas de um derramar poderoso do Espírito Santo se encontram no livro de Joel, que a gente já comentou aqui no último podcast. Malaquias 4, eu acho, também, se eu não estiver errado, também fala sobre isso. Malaquias Os 4. profetas menores, Ezequiel eles, em geral, também fala. Eles falam muito sobre isso. Então, assim, existem promessas nas Escrituras que começam nos Antigos Testamentos com os profetas, no qual chegaria um momento em que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo seria tão forte que crianças teriam visões, velhos teriam sonhos e sucessivamente. E a gente vê o início dessas profecias se concretizando em Atos capítulo 2, com Pedro, ali quando ele está pregando ali para aqueles gentios e está com aquela reunião, acho que era em dia de Pentecostes, não é? E naquele momento o Espírito Santo ele é derramado e ali começa a se cumprir o que a gente vê em Joel. Porém, é interessante aí você observar também naquele texto que aquele momento foi precedido de, como a gente já falou, de oração e de jejum. Então, antes de um avivamento em termos bíblicos, ele é precedido de uma grande expectativa de uma igreja, de um povo reunido esperando o derramar do poder do Espírito. Então, quando a gente observa nesse texto,
A igreja está reunida, esperando a descida do Espírito Santo com poder, para que assim as coisas aconteçam. E após isso, a gente vê nas Escrituras, logo no capítulo 3, os efeitos desse avivamento, né? Primeiro tem o derramar com línguas de fogo e pessoas são convertidas, 5.000 pessoas são convertidas. Eu acho que isso também é um ponto. Quando um avivamento vem, muitas pessoas são salvas, se convertem. A gente viu isso no avivamento da Rua Azusa, a gente vê isso no avivamento de Toronto, a gente vê isso em vários avivamentos. Um grande poder de Deus cai, pessoas se convertem e depois também tem os aspectos sociais, né? Os desdobramentos sociais. Então abre pra gente, Léo, lá em Joel 2, você até falou sobre esse texto, acho que o Isaac, na semana passada, pregou lá sobre, e usou esse texto, né, que fala sobre as últimas chuvas. Enquanto o Léo abre, acho que uma coisa que a gente não pode desprezar é que antes de falarmos do avivamento dentro do contexto de Joel, a gente tem que entender como funciona a mente do Antigo Testamento. Porque duas coisas são importantes dentro do panorama. Dentro do panorama da mente de quem escreve e de quem lê no período veterotestamentário, é importante frisar que, o Espírito cair sobre todos era uma grande promessa. A mente do Novo Testamento lendo isso não é nada surpreendente. Meu Deus, o Espírito Santo está sobre todo mundo. Ok, no Velho Testamento não. No Velho Testamento, o único evento onde isso ocorre é quando Moisés está exausto de cuidar do povo e profetizar sobre o povo. E aí ele pede, que ele fala com Deus e tal, e aí ele reúne, se eu não me engano, são 70 anciãos, alguma coisa assim, 70 homens, e o Espírito Santo cai sobre aqueles homens, eles profetizam, e aí até o parente lá do Moisés fala, pô, aí os caras estão profetizando, aí Moisés ele faz a famosa frase, oxalá que todo o povo profetizasse, todo o povo recebesse o Espírito Santo, porque o derramar do Espírito de uma maneira que implicasse em operação de dons, revelação, conhecimento e instrução de Deus para o povo de Israel, aquilo ali era só para os profetas. Então, a mente de quem lê o Velho Testamento, da promessa do Espírito Santo derramar sobre todo mundo, o cara está lendo falando assim, uau, eu vou ter a capacidade de falar com Deus como Moisés falava, de receber instruções de Deus como Moisés recebia. A exclusividade dos sacerdotes, dos profetas. A gente lê isso e despreza. Tá bom, ok. Não, para o Velho Testamento aquilo ali era um absurdo. E o outro ponto, assim, só de contextualização, que a gente não pode desprezar, é que quando o Espírito cai como línguas de fogo, lá em Atos 2, a mente do Antigo Testamento que está lendo, que conhece a cultura, que conhece os textos, que conhece a história, sabe que o que está acontecendo em Atos 2 é semelhante ao que acontece com Moisés em cima daquele monte. O Pentecoste é aquela festa de 50 anos de saída do povo, né? De lá do Êxodo. Então, assim, o que acontece em Atos 2, a festa de Pentecostes, estão comemorando ali o pessoal ter saído do exílio e tal. Quando o Espírito cai e tem aquele som como de um vento impetuoso, o termo usado ali no grego é o mesmo termo que é usado para quando Deus está falando com Moisés através da nuvem, através do trovão, através do sinal de fogo e de fumaça. Então, é como se o que acontecesse em Atos 2, que a gente pode dizer que talvez seja o grande parâmetro para a gente dizer o que é um avivamento, o que acontece em Atos 2 é a repetição do que acontece com Moisés, só que em grande escala. Não é mais sobre um grande homem. Pedro não é mais um segundo Moisés. O Espírito não está só sobre Pedro, está sobre Pedro e todos que estão reunidos ali em nome de Deus. Então, ler isso aqui para a mente do Antigo Testamento uau! O judeu lê isso aqui e fala, meu Deus. E aí entra o texto que o Léo estava falando sobre as grandes chuvas e tal. Acho que é o 2 mesmo, né? Se quiser ler aí e falar. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva, têmpora e serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis em nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
a gente vê ainda antes disso, né, que e a gente vê pela história, que todo grande avivamento começa com um contexto defasado. O pecado acaba abundando grandemente num país, cidade, isso acaba gerando uma intervenção de Deus naquele contexto, como foi em Nínive, como foi em Gales, em que as pessoas vinham se arrependendo, em Joel aqui também. E quando a gente pega no nosso contexto, o Brasil é um país que é visto por muitos como tem a sua imagem manchada. Tanto que existe a famosa frase, o jeitinho brasileiro. E quando Billy Graham, né, ele fala sobre o grande avivamento que o Brasil teria, é justamente por a gente ver hoje no contexto brasileiro, principalmente aqui, Rio de Janeiro, violência, bandido, milícia. A gente vive todo um cenário em que alguma hora Deus vai entrar. A gente vê a igreja brasileira entregue à idolatria política, um país em que a morte se tornou algo natural. A gente vê polícia entra, invade favela, corta cabeça, mata bandido rindo, bandido mata os outros a troco de nada. E a igreja fica nesse miolo. Eu vou para ali, os que deveriam estar me defendendo, às vezes eu tenho que temer eles. Os fora da lei, a qualquer momento, pode chegar ali por causa de um celular e me matar. Os políticos que deveriam estar ajudando a gente estão roubando a gente. E a igreja fica nesse meio, ou deveria estar, né, intercedendo, orando, e a gente fica entregue. Uma hora Deus vai intervir, porque Deus não gosta da iniquidade. E quando ele vem para derramar juízo, antes ele prepara a sua igreja, e é aí que entra o avivamento, porque Deus vem, se cansa da iniquidade, derrama o avivamento sobre a sua igreja, e a igreja vai tentando ali fazer a cata, e vai trazendo quem ela pode com ela. Assim, então, só voltando um pouco para a gente contextualizar. O avivamento é o derramar, é um grande mover de Deus sobre uma região. Não só sobre uma igreja, não só sobre uma pessoa, não só sobre um grupo de pessoas, mas sobre uma região. E aí o Léo acabou de falar agora que, até o que a gente ouviu semana passada lá na pregação do pastor Hernani Santos, quando a gente estava lá na igreja, ele falou que quando acontece um grande caos, uma grande injustiça, Deus sempre responde com fogo. Então, todo o contexto que o Léo falou aqui do Rio de Janeiro, a gente está num caos, injustiça, iniquidade, e Deus vai responder isso com fogo. Dentro do texto de Joel que o Léo leu,
É Deus falando, ó, jejuem, se consagrem, reúnam o povo, chorem, todo mundo, crianças, bebês de colo, recém-casados, todo mundo, se consagrem a Deus. E então eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí o Léo leu no final dizendo sobre as chuvas. E aí eu só queria diferenciar essas duas chuvas, que são as chuvas serôdia e a chuva temporã. A diferença entre essas chuvas é que uma dessas chuvas, ela é uma chuva só que irriga. Ela mantém ali, a chuva temporã são essas chuvas curtas que elas irrigam ali a plantação para poder a árvore ela produzir o fruto. Mas a chuva serôdia é uma chuva sem precedentes. Então, é uma chuva que ela é importante para a colheita. Ela mantém o fruto bom, e é como se Deus estivesse falando, quando vocês jejuarem, orarem e fizerem tudo isso, eu vou derramar o meu espírito, e através do derramamento do meu espírito, vai vir uma chuva tão grande, e aí depois da chuva vem o quê? A colheita, que é a volta do Senhor. Então, tudo isso está muito conectado. Essas chuvas, essa grande chuva, o Senhor está dizendo, eu vou responder a tudo que está acontecendo com o avivamento. E o avivamento vai ser essa chuva que vai preparar a igreja para receber o seu Senhor. Tanto que quando a gente pega o capítulo 1 de Joel e versos de 1 ao 11, ali antes dele falar do ajuntamento solene, Deus está falando em um contexto de guerra daquele povo, onde Deus ele já tinha derramado vários juízos e o povo ainda assim estava disperso. Aí meio que Deus fala antes, né? Conjecturando, né, aqui, só falta agora os caldeus invadir vocês e tomar tudo aí, porque antes o que poderia acontecer já aconteceu e vocês seguem dispersos. A iniquidade está aí, às portas, e vocês estão parados, inertes, fazendo nada. Aí Deus vai, junta, convoca o seu povo, né, a um jejum solene, a uma consagração ferrenha para que ele haja e o poder dele caia. O que acontece muito hoje em dia é isso. A gente vê os problemas acontecendo, aí a gente fala, mas é a política. Mas é porque é o candidato que está... Porque as coisas são assim mesmo. Isso, a gente sempre encontra pontos de culpabilizando, né, diversos fatores, e não que não existam pontos realmente terrenos humanos que devem ser apontados, mas a gente esquece de apontar o fato de que enquanto a humanidade não se render a Deus, as coisas não vão estar do jeito que elas devem estar. Até porque plenamente a paz de Deus e tudo só virá quando o Senhor vir e implantar o seu reino, né? Então a gente acaba culpabilizando um monte de coisa e esquece de olhar para dentro de nós, que é o que o povo de Israel fez, e Deus permitiu que aquilo tudo acontecesse para que o povo de Israel ele pudesse se voltar para o Senhor, e Deus sempre aconselhando o povo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós podemos, então, entender que, além do avivamento ser um derramar do Espírito forte sobre uma região, na opinião de vocês, o avivamento ele acontece quando a igreja está dispersa? Vocês concordam com essa opinião? Porque muito se fala de que o avivamento vem para dar vida aos que estão mortos. E aí, dentro dessa ideia, muita gente fala que o que aconteceu em Atos 2 não foi um avivamento. Só que eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, e aí eu quero ver vocês também, que poderia ser considerado sim o que acontece em Atos 2 como um grande avivamento, porque a igreja ela estava morta, estava dispersa. Estava todo mundo ali meio que triste porque Jesus não estava mais entre eles. Aí Jesus aparece de novo, estabelece uma esperança sobre eles, mas Jesus não está mais entre eles. Jesus foi assunto aos céus. E a igreja não sabe o que fazer, a não sei esperar. E aí o poder vem. Tanto é que quando Jesus tem a sua ascensão, né, os anjos vêm e falam, o que vocês estão fazendo? O Espírito vai ser derramado e tudo mais. Então, assim, eu acredito que o avivamento, ele vem, como você falou, quando a igreja está morta, quando a igreja está precisando de uma revitalização, né, espiritual.
Mas quando o avivamento vem, a igreja ganha força e se reabastece espiritualmente para voltar à atividade e voltar a agredir espiritualmente. Então, se a gente está falando de um avivamento e a gente tem essa expectativa, é porque as coisas não estão boas. Eu acredito assim. Espiritualmente, nós vivemos um momento assim de um grande declínio e que a gente anseia por isso, anseia por esse derramar do Espírito para que a igreja volte a caminhar alinhada com a vontade de Deus, volte a estar conectada a Ele. Até no inglês lá, a palavra que se fala para avivamento é revival, que dá aquela ideia de fazer de novo, que não está mais no eixo de como realmente era. Então vamos dar um salto aqui, vamos então direto para as histórias de avivamento. Quero que cada um fale um pouco sobre o avivamento que vocês acham que seria um grande destaque. E aí tem até uma briga de conceitos, né? Assim, só uma discordância de conceitos entre os carismáticos e os pentecostais sobre o que seria um avivamento. Porque lá no século XVIII e XIX existiram derramares de Deus, saindo um pouco de Atos, né, que todo mundo já conhece, e indo um pouco para a história pós-cânon, né? Existem alguns derramamentos de Deus sobre algumas pessoas e algumas regiões. E eu não sei se a gente pode chamar isso de avivamento ou não. Aí a gente tem vários nomes. Tem Amy Sample McPherson, acho. Tem George Whitefield. Tem John Wesley. Tem Jonathan Edwards. Tipo, são pessoas que experimentaram a presença de Deus num nível muito forte, muito poderoso. Assim, as pessoas caíam. Estava até lendo um livro sobre biografias que fala sobre o Wesley, que o Wesley às vezes pregava e as pessoas entravam em êxtase, assim. E aí até conta uma história que o Wesley estava pregando e durante a pregação um jovem caiu assim e ficou meio que debruçado sobre uma cadeira. E aí o Wesley chegou perto desse jovem, que foi a primeira vez que ele tinha visto essa experiência, e ele colocou as mãos assim sobre o cara, estava de olho aberto, assim, meio que, sabe, extasiado. Aí o Wesley chega, faz assim, tipo, ei, você tá me vendo? E o cara tá, tipo, doido, sabe? Tipo, tinha caído lá. E aí o Wesley começa a discutir com o George Whitefield sobre isso, até que o George Whitefield vai numa reunião, vê isso acontecer, e isso começa a acontecer também na vida de George Whitefield. E aí até o Wesley a história conta que o Wesley começa a orar a Deus para que as pessoas não caíssem no espírito, porque eles queriam que elas prestassem atenção no que estava sendo pregado. Então, eu não sei se a gente pode classificar esses moveres como avivamento, mas eu posso dizer que é um mover especial de Deus sobre esses homens. Vamos fazer o seguinte, então a gente vai dizer... A Inglaterra estava morta, não estava? Com inúmeros prostíbulos. A Inglaterra, a Suécia... Após a vida de John Wesley, tudo muda, né, na Inglaterra, em relação à escravidão. Sim. A influência de John Wesley em William Wilberforce, que exerce uma grande influência sobre ele, faz com que aquele senador ele consiga levar adiante a pauta até o Congresso, ao Parlamento, da abolição da escravatura naquele país. Então, a vida de John Wesley e aquele mover do Espírito Santo produziu desdobramentos que mudaram a história da Inglaterra para sempre. Então, eu acredito que sim, com John Wesley, o que eles experimentaram foi um avivamento. E em outros locais também, né? Como você já citou, no avivamento da Rua Azusa, nós também tivemos uma grande mudança estrutural racial. Tinha aquele contexto do apartheid. Então, assim, eu estou querendo dizer isso, eu sei que eu estou me adiantando. Mas porque eu acredito que sejam avivamentos genuínos, porque eles tiveram desdobramentos sociais. Então, por isso que eu acredito que sejam verdadeiros. Avivamento, então, tem que ter um aspecto social. Porque quando eu me lembro de avivamento, eu me lembro de Atos. E quando acontecem Atos, depois de tudo aquilo, daquele derramar, a igreja socialmente muda. Sim, aí até lá em Atos capítulo 3. Então, eu me lembro, é inevitável, eu me lembro desse texto. Tá. Então, só fazendo aqui, então, uma conexão. O que acontece lá com Wesley, com George Whitefield, com esses homens nessa época, a gente chama de avivamento porque transformou a Inglaterra. Só que tudo isso aí prepara o caminho para o que vai acontecer lá na frente em Azusa. É como se fossem avivamentos crescendo em grande escala. Depois que o poder de Deus ele cai ali sobre Wesley, sobre as pessoas na época dele, e aí o John Wesley, né, é um grande pregador do Evangelho, falava muito sobre a santidade, que é muito importante para o que a gente chama de avivamento, né, de viver uma vida de santidade, de buscar, que é o que
o Joel fala que o povo deve fazer antes que Deus derrame o avivamento. Mas é como se o aspecto do avivamento mais tangível na época de Wesley e de seus contemporâneos ali, seus companheiros, era o aspecto da santidade. Era o Espírito caindo para gerar santidade, né? Para gerar o novo Pregava a coração. perfeição cristã, né? Sim. Só que depois que isso acontece, ainda os países vizinhos ali, eles ainda estão vivendo uma morte espiritual, mas eles ouvem o que acontece em Wesley e começam a orar. E aí a gente dá um salto ali de Wesley e aí vai para Gales. Vamos para Gales. O Léo vai contar para a gente aí o que acontece em Gales um pouco. E é 1903, não é isso? Acho que é 1900. Não, acho que é 1906 é Azusa. 1902 e 3 é... Tá com o celular aí, dá para abrir. Descobrir o ano. Mas se eu não estiver errado, em 1903 acontece o avivamento de Gales. E aí, qual é o nome do rapaz, Léo? É o Ivan Robertson, mas tem um cara que antecede ele que eu esqueci o nome. Sim, eu tava... Então, no país de Gales, fica ali, pertence aos países do Reino Unido, né? Se eu não estou enganado geograficamente. E existia um homem, que agora não me lembro o nome dele, que ele orava pedindo a Deus um avivamento, um derramar do Espírito. Ele orou isso por a vida inteira dele, assim, 50 anos orando pedindo um avivamento. Só ele. Bom, pelo menos é o que está relatado. Só ele orando pedindo um avivamento, Senhor, naquele país. Senhor, dai-me Gales, dai-me Gales, dai-me Gales. 50 anos e ele morreu sem ver isso. Porém, um menino que o conhecia estava escutando essa sua oração escondido. 1904, eu quase acertei, 1905. Esse menino é chamado Ivan Robertson, e ele era um jovem seminarista, não lembro se ele era seminarista já nessa época, mas ele escuta a oração desse homem e ele dá continuidade àquela oração. Ele também permanece orando daquela forma após a morte desse rapaz. E você pode continuar contando aí a história dele. O contexto do Ivan é que ele era um minerador, o pai dele ficou doente, aí ou o pai dele, acho que era muito pobre, não estava conseguindo dar conta, botou ele aos 13 anos para trabalhar com ele na mineradora, lá minerando, né, nas cavernas e tal. Só que ele era muito, muito crente, muito temente a Deus. Então ele dividiu o tempo dele entre trabalhar para levar sustento para a família e orar e ler a Bíblia. Só que ele meio que não sabia o que ele queria fazer da vida. Ele não tinha um propósito direcionado em relação à oração e tal. Ele sabia que ele queria mais de Deus, sabe? Desculpa. E aí, ele sabia que ele queria mais de Deus e ele começou a orar. E aí, aconteceu algumas coisas, né, adiantando a história. Ele foi para seminário, ele foi pregar em outros estados, em outras cidades, até que ele ouviu esse cara pregando. Acho que estava orando. Não, primeiro ele ouviu ele pregando. Né? E aí ele ouviu, esse grande pregador estava pregando num colégio onde ele aprendia, acho que era no seminário, dentro do seminário dele. E aí depois da pregação houve uma oração, e aí ele orou: Senhor, dai-me Gales, dobra-nos. E aí aquilo ali despertou o coração do Ivan Roberts, e eles já tinham feito algumas reuniões, e aí, só que ele fazia reuniões de oração, sentia a presença de Deus, só que ainda não sabia o que ele queria. Até que esse homem ora isso e ele entende. Eu entendi, Senhor, o Senhor quer dobrar Gales para ti. O Senhor quer que Gales se dobre a ti para que o Senhor derrame um poderoso poder. E aí ele volta para a cidade dele, faz uma reunião depois do culto com algumas pessoas e começa a dar ênfase que as pessoas deveriam se dobrar, ou seja, deveriam se arrepender dos pecados e se humilhar. E aí o Espírito Santo viria. E aí eles começaram a orar sobre dobra-nos, Senhor. E aí quando o pessoal aceitou essa mentalidade, eles começaram a orar: Senhor, dai-nos o Espírito Santo por amor a Jesus. Aí quando eles começaram a fazer isso, meu amigo, já era. E aí a grande ênfase do avivamento de Gales era o arrependimento de pecados, né? Diferente do que acontece em Wesley, o que Deus faz em Gales é arrependimento de pecados. A santidade era a ênfase do avivamento de Wesley, e o arrependimento de pecados era a ênfase do avivamento de Gales. Eu acho interessante a gente contar o que aconteceu nessa cidade, né? E o que aconteceu, assim, era um país grande, um país de mineradores, mas tudo muda, né? Gabriel, continua, conta a história inteira, tem que contar a história inteira. A cidade tinha 1 milhão de habitantes, e aí, assim, os que se converteram na cidade foram só 1 milhão de habitantes, só isso. Já não havia mais, depois do avivamento, já não havia mais
já não havia mais criminalidade e tal. Então, tipo, tudo aconteceram transformações sociais. Cara, eu tava falando que era que você tava muito tentando sinalizar isso. Show. Mas é isso, eu não sei se foi em Gales, né? Mas o avivamento era tão poderoso, o Espírito Santo era tão poderoso, as pregações, eles começaram a se reunir, né, nas pregações de Evan Robertson, e foi crescendo, começou numa casa pequena, só que aquilo ficou tão grande que eles precisaram se mudar para um galpão, e, enfim, foi algo que tomou proporções imensas. Não, isso foi Azusa. Isso já foi Azusa? Não, mas também teve algo numa casa assim em Gales, não teve? Não, Gales as reuniões eram numa igreja. Era numa igreja? Então tô confundindo. Mas acho interessante contar aquela questão dos copos de cerveja. Algumas outras histórias que aconteceram em Gales. O movimento e o poder de Deus foi tão grande, o arrependimento de pecados foi tão grande, que os jogadores de futebol, eles entravam nos campos para jogar, e quando o pessoal eu até me lembro lá o Liverpool, né, que tem aquela musiquinha, You Never Walk Alone. O pessoal estava tão movido pelo poder de Deus que os que iam assistir o futebol, os que não estavam na reunião de Gales, os que iam ao jogo assistir, eles começavam a cantar louvores. E aí, no meio dos louvores, os jogadores de futebol, eles começavam a chorar, se arrependiam dos pecados, corriam para o vestiário para se entregar a Jesus, ou às vezes eram tão tomados de arrependimento de pecados que eles nem iam para a partida de futebol, eles corriam para a reunião que Ivan Robert estava fazendo para poder cultuar Deus junto com eles. Então, às vezes as partidas de futebol não ocorriam mais, os que ainda não tinham sido convertidos no começo, quando a presença de Deus era tão grande sobre aquele país, que quando os homens iam para os bares e as tavernas para tomar cerveja, né, para beber, para se embriagar, para usar drogas, eles sentiam como se uma mão segurasse a mão deles. Então, quando eles iam usar drogas, quando eles iam beber bebidas alcoólicas, o Espírito Santo eles impedia, não deixava eles conseguirem, tipo, tirar o copo da mesa, sabe? E aí eles começavam a chorar, se arrependiam e corriam para a reunião também. Então era uma parada fora da curva, era um avivamento sem precedente. Se eu não me engano, acho que foram 3 anos sem nenhum relato de criminalidade no país, tem noção? Tudo bem que é um país pequeno, mas assim, 3 anos sem ninguém ouviu falar de crime, nada. Furto, violência doméstica, nada tinha acontecido ali. Muito pelo contrário, né? As pessoas iam até as prisões querendo ser presas porque elas achavam que estavam fazendo alguma coisa errada. É genial. E aí, assim, pra gente também... Assim, tem várias literaturas que a gente pode recomendar pra todo mundo ficar sabendo de Gales, mas pra gente não tomar muito tempo, existia um homem chamado Frank Betleman, e esse homem, ele ouve o que está acontecendo em Gales através de Evan Robert, e aí ele escreve uma carta para Evan, e o Evan fala assim, vem aqui conhecer o que está acontecendo, o poder de Deus está caindo sobre todos. Aí o Frank, ele vai até lá, Gales, ouve o poder de Deus caindo sobre aquele lugar, recebe ali esse quebrantamento, e aí ele corre, ele volta para Azusa e ele fala. E aí o Frank, ele é o cara que intercede para que o poder de Deus caia em Azusa. Embora aconteça com William Seymour, né, e o cara lá que deu aula para ele, que eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas, apesar de o Seymour e esse outro cara, eles serem os precursores do avivamento em Azusa, quem estava orando para que o poder de Deus caísse antes deles, orando em secreto e tal, esperando avivamento, era o Frank. E aí o Frank, inclusive, se torna a principal figura em Azusa para escrever sobre o que acontece em Azusa. O que a gente sabe que acontece em Azusa hoje é principalmente aquilo que está sendo dito por Frank. E aí vamos falar um pouco sobre Azusa. Acho que vocês falaram que foi 1904, Gales. E tudo vai se conectando, né? Se a gente for parar para perceber, né? Um avivamento leva ao outro, um mover leva ao outro. E a gente foi diretamente também impactado pelo avivamento da Rua Azusa, né? O Brasil no todo. 1904, então, Gales. 1906, Azusa. O poder de Deus cai sobre Azusa. Claro, Azusa já estava orando e tal, tinha umas reuniões, mas em 1906, de fato, o Espírito Santo cai sobre aquele lugar. Vocês querem contar um pouco sobre Conta aí um pouco sobre Azusa.
Eu sei mais, estou estudando mais sobre o da China. Se você quiser falar, Tá. da China eu posso falar sobre o da China. Não, fala o que você sabe aí, a gente vai complementando. Então, o avivamento da Rua Azusa aconteceu, acho que em Los Angeles, não é? Los Angeles, na cidade de Los Angeles. E naquele momento existia ali aquela questão do apartheid, né? Brancos não se relacionavam com negros, eles não frequentavam as mesmas igrejas. Mas esse mover começou a acontecer por conta da intercessão desses irmãos. E o mover de Deus foi caindo, foi caindo, foi caindo. Pessoas eram curadas. Tem relatos de braços crescendo em pessoas mancas, e enfim. O mover de Deus caiu de uma forma poderosa naquele lugar. As reuniões eram barulhentas, a ponto de muitos dizerem que lá estava pegando fogo. Os vizinhos ligaram, tem uma igreja pegando fogo. Só que quando os bombeiros chegam naquele lugar, não tinha pego. Era o fogo do Espírito Santo. E os bombeiros se convertiam. Então, assim, por meses, né, não sei quanto tempo durou agora de cabeça, aquele mover de Deus foi tão forte, tão forte, que as pessoas se arrependiam. E desse avivamento, dois seres humanos, 2 homens suecos, Seres humanos é ótimo. foram até lá. E eu agora esqueci o nome deles, os caras que fundaram a Assembleia de É o Deus. Daniel Berg e o Gunnar Isso, Ving. e o Gunnar Ving. Foram, né, para descobrir o que estava tentando acontecer. E eles não queriam, acharam aquilo exagerado, acharam aquele mover de Deus ali enfim, algo estranho. E no último dia, quando eles iam embora, eles foram pegos também pelo mover de Deus. E eles, enfim, posteriormente trouxeram essa visão de um avivamento para aqui no Brasil, lá em, acho que... Receberam mediante a profecia, né, e o falar em línguas lá, de que eles deveriam ir para o Pará. Isso era lá no Nordeste, no norte do país, eu não me lembro agora. E aí lá era, inclusive eles não sabiam, mas o grande ápice da economia da época era lá no Pará, porque era extração de mangue, de extração de materiais lá, né, para fazer borracha e tal, e lá, então lá tava pegando fogo economicamente falando, o pessoal tava todo mundo sendo empregado. Foi dito eles que eles ganhariam mais de 500 mil almas aqui no Brasil, né? E aí os caras só fundaram a Assembleia de Deus, e que é só hoje a maior denominação do Brasil, né? E não somente isso, talvez a do mundo. Mas também, a partir desse avivamento da Rua Azusa, aquela irmãzinha que também recebeu uma palavra profética de que ela ganharia mais de 1 milhão de almas. E aí ela passa, né? Ela era uma irmã da Coreia do Sul, ela volta para o seu país e ela passa orando a vida inteira em prol disso, né? Para tentar entender essa revelação que ela recebeu, e acaba que ela morre sem 1 milhão de pessoas se converterem. Mas ela ganhou uma alma que é de um cara chamado Pong Shu. Ela prega para ele, ganha essa alma quando ele está doente, quando ele está enfermo. Ela ora por ele e ele é curado através do que ela disse, e ele, Pong Shu, ele sim ganhou 1 milhão de almas no ministério dele, na igreja, na maior igreja do mundo, que é a igreja da Coreia do Sul. Assembleia de Deus, inclusive. Assembleia de Deus. Então, como tudo se conecta, todos esses avivamentos, um mover de Deus vai levando um outro avivamento, e são histórias assim que marcaram a história, que marcaram a vida da igreja, né? principalmente no século XX. Também, a gente pode citar também, tem tantos outros, mas pode falar, Léo. Eu vou citar um que é o que eu particularmente mais gosto. Só que falando um pouco do de Azusa ainda, era algo tão barulhento que um dia chegou lá, né, uma mulher fina, elegante, alta classe. Ela foi em uma reunião e chegou até a pessoa que estava de frente lá, falando: nossa, vocês fazem muito barulho, não gosto disso não sei o quê. A mulher falou: assim, a gente não tem culpa do que está acontecendo aqui. Aí ela falou: pô, vocês deveriam parar com isso e tal. Aí a senhora falou para ela: então, você participa de uma reunião com a gente aqui e a senhora vê o que a senhora acha. Tira suas próprias conclusões, né? Aí a mulher foi e o Espírito Santo caiu sobre ela, e ela começou a gritar, caiu o poder. Aí, é uma das mais barulhentas. A senhorinha falou: eu
não gosto disso que você tá fazendo não, hein? Aí foi a vez dela falar, realmente, eu não tenho culpa disso. E a gente via esse fogo, essa alegria que o Espírito deu, né, para o pessoal ali de Azusa. Aí, logo, há uns anos à frente, né, tem um avivamento que eu gosto muito, que foi o de Toronto, Pensacola. Pera, a gente vai chegar lá, calma. Então, assim, Wesley, santidade. Gales, quebrantamento e arrependimento de pecados. Mas Azusa, a gente não pode esquecer que a grande ênfase do avivamento de Azusa foi o falar em línguas. O falar em línguas como retorno dessa crença pentecostal de que o batismo com o Espírito Santo, ele implica no recebimento do dom de línguas e no poder de Deus. Então, a gente não pode esquecer disso. E acho que o que mais marca tanto Gales quanto Azusa é que as duas lideranças, elas eram lideranças que não queriam a glória para si. Então, os cultos, o manifestar o poder de Deus acontecia com ou sem eles, sabe? Era tudo muito natural. E tanto Gales quanto Azusa foram muito marcados pelo cair no espírito, pela manifestação de cura. Azusa, então, foi surpreendente. Pessoas ressuscitaram. O Isaac falou, pessoas que não tinham braço, nascia braço ali, pessoas que tinham câncer, saíam de lá sem câncer, até os incrédulos também, pessoas que passavam na cidade, elas caíam possessas por espíritos imundos, né? E ali mesmo eram libertos, eram expulsos esses espíritos dessas mulheres, desses homens também. Então, esse foi o grande mover do Espírito Santo. E aí, depois que isso acontece em 1906, o outro grande marco, né, enquanto Gales teve muito essa redução de criminalidade, Azusa teve essa redução do apartheid. Negros e brancos voltaram a andar juntos, a frequentar os mesmos locais. O racismo, ele quase que foi erradicado para o momento do avivamento. Não tinha no avivamento isso, mas o que encerra o avivamento em Azusa é isso. É que os brancos, eles começam a ser pressionados por estarem andando com os negros, e aí eles começam a se afastar, e aí o poder de Deus para de cair. Só que, depois que a Assembleia de Deus chega, depois que o poder de Deus e essa crença do batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, os carismáticos, eles começam a levar o poder de Deus para outros países, nós chegamos em 1993, eu acho, não sei. E aí a gente chega na bênção de Toronto, ou no avivamento de Toronto, que o Léo estava falando aí. Vai lá, Léo. Cara, esse para mim foi o avivamento mais genial, assim, que no contexto ali deles, a cidade em si, que foi em Pensacola, o centro, eram pessoas entregues à depressão. Os caras eram um povo triste, cabisbaixos. Os psicólogos, né, faturavam muito naquela época ali. E é o avivamento mais bizarro, assim, por causa de como o Espírito Santo age nele, né, e é o mais sensacional ao mesmo tempo, que foi aí que foi estabelecida a unção do riso. Porque quando o Espírito Santo ele cai nessa cidade, as pessoas começam a ser tomadas de uma alegria que você via que não procedia de humanos. Nada poderia dar aquela alegria para eles. E quando você escuta os relatos, os testemunhos das pessoas que viveram aquilo, tinha uma mulher que ela foi para o culto pensando em matar o próprio marido já, de tão caótica que estava a relação deles. E ela foi pensando, bom, eu vou
para o culto, e de hoje não passa. Na volta, eu vou matar ele. E ela vai para o culto junto com o marido, o Espírito Santo desce, e ela começa a rir, gargalhar, e as pessoas ficam ali, nossa, aí sempre tem aqueles que problematizam, né? Nossa, essa coisa estranha, isso é coisa do demônio, que não sei o quê, porque Acho que o teu microfone tá coisando. Fala com ele, fala nele assim. Tá vendo como é que tá fazendo? O avivamento Põe de de... novo pra ver se... É ao vivo, galera, é isso aí. Põe de novo, ver se ele vai... Porque ele tava dando uma chiada agora no final. Deixa o Isaac. Usa o do Isaac. Ainda tá. O avivamento de Toronto, ele foi... sofreu muitos preconceitos nessa parte, né, que as pessoas achavam ali que as pessoas estavam sendo possessas e não curadas. E ali, quando um crente ia para o psicólogo agora, era o psicólogo que se convertia e falava que agora eram eles que estavam precisando de terapia. Para tu ver como que o Espírito Santo ele cai ali. E esse, para mim, é um... E tem vários outros relatos bons. No caso do avivamento de Toronto, acho que eu posso dizer que a grande ênfase, ela deixa de ser o falar em línguas e passa a ser os outros 8 dons espirituais. Tanto que muitas pessoas falam que o que acontece em Toronto não foi um avivamento. E quem fala isso geralmente são os pentecostais. Porque existe uma certa... como se fala? Discordância de ideias ali, mas o poder de Deus, ele cai sobre aquele lugar, isso é inegável. Já tinha acontecido moveres dessa famosa unção do riso, né, como dizem, mas era tipo assim, uma aqui, outra aí. Wesley fala, inclusive, sobre essa experiência de ele acontecer. Ele fala de uma alegria no Senhor incabível, ele usa esse termo. E aí um outro homem de Deus, assim, do século XIX, fala sobre isso. Mas em Toronto é tipo sem precedente, né? Acontece muito o tempo todo. As pessoas são cheias e elas começam a transbordar de alegria. Só que a grande ênfase ali, o que acontece muito, mas muito em Toronto, que é o grande destaque, são as curas, né? E é principalmente a cura por meio da operação de cura, né? O dom de cura, por meio da palavra de conhecimento. Que é tipo assim, quem foi o precursor do avivamento de Toronto foi o Randy Clark. Ele foi lá chamado para pregar na igreja, né? Que era a igreja da Videira. Foi chamado para pregar lá uma semana, fazer um congresso, porque ele tinha acabado de fazer estava fazendo um congresso desses assim, né, de conferência, avivamento de cura, só que lá ele fala que ele recebe uma graça, uma unção especial, que é tipo assim, antes ele não tinha. E aí o poder de Deus cai, e aí o Randy fala que ele começa a receber palavras de conhecimento, e aí Deus começa a curar. Então, tipo assim, ele não ora mais por cura. Ele simplesmente está pregando e de repente Deus fala, tem alguém aqui com câncer que eu vou curar. Aí ele, quem aqui tem câncer? Vem aqui, na frente, que Deus vai te curar. A pessoa vinha e no meio do trajeto ela já ia sendo curada. E isso foi assim, numa escala muito grande, né? Muito, muito, muito grande. Foi um grande destaque desse avivamento. E isso aconteceu lá já, que quase na virada do século, né? do século XXI. E o avivamento de Toronto influenciou muito algumas igrejas carismáticas no Brasil, como é o caso da Lagoinha. A Igreja Lagoinha, lá, o Diante do Trono, eles são extremamente influenciados pelo avivamento de Toronto. Os pastores de Toronto, os líderes que saíram de Toronto, além de líderes brasileiros terem ido lá, Toronto é Canadá, né, eu acho, para poder saber o que está acontecendo, os brasileiros também foram, o pessoal da Lagoinha foi, voltou, e aí começou a trazer para o Brasil essa ideia de avivamento, de poder de Deus, de cura, de unção de alegria, do riso. Eu até lembro que no início dos anos 2000,
a Lagoinha foi muito criticada porque isso acontecia muito lá na igreja, nos cultos. E aí até teve reportagem da Record, que eu lembro, de o cair no espírito e tal. Então isso foi um marco muito grande. E assim, acho que o grande marco também social do avivamento foi isso que o Léo falou, que as pessoas tinham depressão, crise de ansiedade, e elas foram sendo curadas disso, né? Agora, fala do avivamento lá da China pra gente poder encerrar o episódio. Eu já falei em síntese, mas assim, diferentemente desses movimentos que ocorreram numa cidade, numa igreja, de forma pública, o da China não. A igreja não podia se reunir, né, em um espaço, em um templo. A igreja que tinha era a igreja controlada pelo Estado, a igreja dos três poderes. Tá ruim isso aqui? Não, só tá bom, só você botar mais perto da boca. E o que o irmão Yun ele conta, ele foi um dos precursores desse grande avivamento, é que eles não tinham outra solução a não ser socorrer a Deus. A cidade, as pessoas eram muito pobres, todo mundo era muito pobre. E ele até conta no livro dele que ele fala que aqui no Ocidente a gente tem plano de saúde, a gente tem muitos recursos e que a gente se esquece de Deus. Na China, por eles serem perseguidos e por eles viverem em constante miséria, eles só tinham a Deus. Então os sinais acompanhavam em todas as pregações, o mover de Deus caía em todas as igrejas, com mortos sendo ressuscitados, com pessoas sendo curadas, e era uma questão de necessidade, eles precisavam de Deus, era o recurso que eles tinham, e a igreja se movia dessa forma. E era a época de uma igreja, era assim como hoje, né? Igreja perseguida, escondida, né? Por causa da China comunista e tal, o governo autoritário. Então, o mover de Deus ele era muito influente, muito, muito presente naqueles ambientes, naquelas reuniões clandestinas nos lares, e as cidades eram convertidas, e oficiais eram convertidos, oficiais do governo. E assim, ele fala, talvez vocês do Ocidente recebam um avivamento tão grande porque vocês ainda não dependem de Deus, vocês conseguem resolver a vida de vocês. Ele sozinhos. fala isso pro Subirá, inclusive em um encontro de pastores, um chega em uma igreja, vê aquela galera toda, muita gente, ele fica feliz, ele fala, caraca, nossa, olha como vocês têm liberdade para cultuar e não sei o que, lá. Aí no dia seguinte ele volta triste e tal, aí o Subirá conversa com ele, né, fala, não sei o que, porque ele tá assim e tal, aí ele fala que tem pena da gente, né, ao Subirá, meio estranho, fala, ele tem pena da gente? Cara preso como 3 assim? vezes. Não, 4 vezes. Foi por 4 4 vezes. Eu li todos os livros deles, sei de tudo que eles passam, as vezes que ele foi preso, torturado e tal, e a gente tá pior do que eles ainda. Aí ele fala, sim, porque o nosso inimigo, ele nos atrai para Deus. O de vocês distancia vocês. Caraca. E ele fala isso sobre a liberdade que a gente tem, que nessa liberdade que a gente tem, a gente deixa Deus de lado para diversas outras coisas, trabalho, sonhos próprios, e a gente acaba sendo chega num ponto do livro que ele fala, eu não quero que vocês orem contra o nosso governo, o governo comunista, eu não quero que ele acabe, porque é esse governo que nos aproxima de Deus, porque nós somos perseguidos, porque nós somos caçados, é que nós vamos até Deus. Então, assim, não orem para acabar que o governo comunista acabe, orem para que ele continue. A gente não ora contra eles. Sim, é nesse ponto. A gente ora por vocês porque o inimigo do Ocidente é justamente o outro inimigo, né? Essa liberdade e filosofias, enfim, tudo que distancia a igreja da vontade de Deus. E aí, eu acho que o grande marco do avivamento da China é Deus sendo derramado com o dom da fé, né? Uma fé, assim, a fé que está lá em 1 Coríntios, que é essa capacidade sobrenatural de confiar em Deus e ver milagres acontecerem, né? Conta só para encerrar, conta aquela história lá dele fugir da prisão. A experiência mais marcante do irmão Yun
ele vai preso já pela terceira vez. Na verdade, dessa vez ele é preso porque ele, salvo engano, ele desobedece a Deus. Ele recebe uma palavra profética de que ele não deveria fazer algo, mas ele faz esse algo e ele é preso. Quando ele é preso, ele já tinha tentado fugir de uma prisão anteriormente, pulando da prisão, do segundo ou terceiro andar. E ele ficou famoso por isso. Aí os oficiais, já sabendo disso, eles falam: agora você não vai fugir, você não vai pular de prisão nenhuma. Eles vão, quebram a perna dele, batem tanto na perna dele que a perna dele fica preta. Na prisão, ele é carregado pelos seus companheiros para todos os lugares onde ele deveria ir. Só que Deus fala para ele na prisão e fala para o amigo dele que ele o libertaria. Dá uma prisão de segurança máxima, não era uma prisão qualquer. Era uma das prisões mais bem guardadas e mais bem vigiadas, com os piores criminosos da China. Ele recebe essa visão de Deus, ele se levanta, vai com toda a sua dificuldade, mancando, se levanta no momento de manhã, e os guardas daquela prisão, eles começam a ficar como cegos. Eles não enxergam o irmão Yun e ele vai andando lentamente pela prisão, portão sendo abrindo, assim, tudo convergindo, todos os portões que não deveriam estar abertos estavam abertos, e ele vai andando devagar, ele passa do lado dos guardas e eles não o veem, não enxergam. E ele conta que ele sai da prisão e os irmãos, assistindo tudo isso, os irmãos também cristãos presos, só que de um outro andar, vendo, observando tudo, orando por ele. Os presos enxergavam eles, mas os guardas não vinham. E ele sai da prisão. Ele conta no livro que ele achava que ele seria alvejado, que os guardas deixavam ele passar porque ele seria alvejado. E ele conta, ele pega um táxi, ele vai até um irmão, que morava próximo da região, e ele não está com dinheiro porque ele está saindo da prisão, ele vai correndo buscar esse dinheiro, falar com o irmão e vai pagar o táxi. Quando ele dá o dinheiro para o táxi, ele percebe que as pernas dele estavam curadas. Ele estava com as pernas quebradas, ele estava semi-aleijado, e ele só se dá conta depois que ele sai da prisão que ele está curado das pernas. Então, assim, e ele depois disso, a China toda começa a caçar ele tem que sair da China por conta disso, porque ele foge da prisão, e sem precedentes, assim, foi um testemunho que mudou a forma como a China vigiava a prisão, guardava os presos, e, enfim, essa foi uma das grandes manifestações que aconteciam naquela região. Então, essa capacidade sobrenatural de confiar em Deus e ver milagres acontecerem, né? Pra gente encerrar, galera, por que, e aí eu quero ouvir de cada um de vocês, em palavras rápidas, por que nós precisamos de um avivamento nos dias de hoje? E aí, depois dessa opinião de vocês aí, a gente encerra esse episódio. Léo, por que a gente precisa de um avivamento hoje, no Brasil, no Rio, no mundo? Até sobre o que eu já tinha falado no início, né? A gente aqui em Rio de Janeiro, a gente está num contexto bem pesado. A gente sai, não sabe se volta. Qualquer lugar que a gente pensa em morar, a gente pensa, nossa, como é a violência naquele local. E a gente fica meio entregue, meio à mercê. Aí, fora isso, a gente ainda tem esse contexto de idolatria política. A gente não pode mais ter conversas livres com os nossos próprios irmãos em Cristo, em que a gente acha que a qualquer momento alguma amizade vai ser desfeita porque você não pode falar de A ou B que o cara vai te retalhar. E ainda tem vários outros casos. E, cara, se a gente vê hoje que a igreja brasileira ela chegou em um estado em que só Deus pode intervir, porque todas as soluções que a gente poderia ter, que era a junção dos santos, isso foi quebrado pela idolatria política. Então, só Deus hoje pode unir a igreja brasileira novamente. Assim como Deus uniu negros e brancos lá em Azusa, ele pode unir os que são da esquerda, os que são da direita, os pentecostais e os reformados, né? Só Deus pode fazer isso. E aí, Isaac, fala pra gente.
pra gente? Por que a gente precisa de um avivamento? Por que as pessoas que estão ouvindo Eu acho que a gente vai aí muito têm na que orar? linha do que o Léo falou. Diante de tantos escândalos do nome de Cristo sendo tão manchado por figuras políticas, por figuras pastorais e líderes espirituais, eu acho que chegou o momento de Jesus Cristo assumir de novo a liderança da Igreja do Senhor. Então, eu espero um avivamento para que a igreja não volte a ser conhecida porque defende A ou B, porque é taxada de fascista ou coisas do gênero, mas porque serve a um Deus vivo. Serve a um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que opera milagres e maravilhas e que é real. A igreja do Senhor precisa voltar a ser conhecida por conta disso, porque serve a um Deus vivo. Amém. Os meninos já falaram porque que eles pensam, né, que a gente precisa de um avivamento. E eu queria não estabelecer uma definição, que eu acho que vocês já foram muito completos, mas dizer que um avivamento só vem quando a igreja espera por ele em oração. Quando Jesus disse que enviaria o Espírito dele, que a igreja deveria aguardar em Jerusalém, a igreja aguarda orando e jejuando. Então, meu irmão, minha irmã, ore, jejue, peça um avivamento, porque só o fogo de Deus, só o poder do Espírito Santo pode transformar a realidade que a gente vive, pode transformar a sua vida, pode transformar as nossas vidas, para que nós sejamos ferramentas poderosas de Deus, ungidos com o Espírito Santo, para pregar o Evangelho do Reino e para que as vidas sejam salvas, para que os políticos se arrependam da corrupção, para que os trabalhadores, os profissionais, os funcionários, eles trabalhem para a glória de Deus, para que as igrejas não sejam lotadas de espectadores, mas de adoradores. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Nós falamos sobre avivamento e acredito que você tenha sido edificado com esse episódio. A gente quer pedir muito, se você puder, para compartilhar essa palavra com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, nos seus grupos do Telegram, compartilhar também lá no story do Instagram, colocar o link para que as pessoas possam ver e serem abençoadas também com esse tema. Compartilhe o canal da nossa igreja, nós estamos presentes em todas as plataformas, nas principais plataformas de streaming, né? Estamos no Spotify, estamos no YouTube, no Cashbox, no Deezer, todas as plataformas você pode encontrar o canal da nossa igreja. Então, mais uma vez, se você puder deixar o like, compartilhar a palavra, e espero você no próximo episódio. Valeu!